Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite para você que está aqui conosco, servindo e adorando ao Senhor. Que tremendo nessa expectativa que nós acabamos de cantar, o Senhor Jesus vem, está voltando para nos buscar. Glórias ao Senhor por isso, né? Quero que você vá abrindo aí sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10, a gente vai ler do versículo 1 até o 4. Enquanto você vai abrindo, eu queria lembrar você que semana que vem, no dia 4, que também vai ser o dia do culto de ceia, nós vamos fazer então o lançamento oficial do livro que eu e minha esposa escrevemos, né? O Casais Inteligentes Brigam pelos Mesmos Objetivos. E eu agradeço a você que até aqui participou dessa campanha, cujo lucro da venda desses livros até a semana que vem vai ser para ajudar aqui na construção do novo templo. Se você tem um desejo, né, de abençoar o seu casamento, mas tem até desejo de trabalhar com aconselhamento de casais, eu te aconselho a ler o livro, porque ele é cheio de tarefinhas que você pode, ao ler, aprender a aplicar em pessoas que precisam de um socorro, né? Então, vale a pena a leitura. Eu quero que você ore por esse ministério. Então, semana que vem, queridos, às 5 horas da tarde, eu conto com a tua presença aqui com a gente, né? Antes do culto, vai ter um momento ali para a gente orar, a gente apresentar e consagrar oficialmente esse material, tá bom? Se você comprou um livro, eu te pedi um favor, traga o seu livro, porque a gente quer tirar uma foto com você levantando o seu livro junto comigo aqui, tá bom? Marcar esse momento importante na nossa vida, no ministério também. Romanos, capítulo 10, do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, ele está falando aqui dos judeus não convertidos a Cristo, é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quero que você leia comigo junto o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Que a palavra do Senhor se revele aos nossos corações. Eu queria dar um título para essa reflexão, dizendo assim: você demonstra a justiça de Deus. Você demonstra a justiça de Deus. Quem está do seu lado aí, olha para ele e fala isso aí. Você demonstra a justiça de Deus. Amém. A grande verdade, amados, é que nós realmente demonstramos e revelamos a justiça de Deus. E isso seja de uma forma abençoada, porque você foi justificado por Cristo, ou se não creu, porque infelizmente será condenado para aqueles que não creem. É muito triste imaginar isso, mas eu dou muitas graças a Deus, porque eu posso revelar a justiça de Deus, porque fui alcançado pelo poder de Deus, pela salvação. Eu creio que você também, amém? Aleluia. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo aqui para os romanos, ele tem esse desejo de expressar, nesse capítulo em particular, ele está expressando a sua empatia, né, a sua identificação com aqueles que eram zelosos pela lei, que eram conhecedores da lei, da palavra. No entanto, apesar de serem zelosos, apesar de fazerem isso com dedicação, faziam isso sem o conhecimento revelado da justiça de Deus, que foi expressa na pessoa de Jesus Cristo. E ele fala isso, né, você percebe o coração dele, porque justamente ele também foi um desses que eram zelosos sem a revelação. Depois a gente vai voltar a falar um pouquinho disso. Mas lá em 1 Timóteo 2, versículo 4, quando ele também escreve, né, Paulo escrevendo a Timóteo, ele também declara a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos, todos, e cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Então esse é o plano de Deus para todas as pessoas. Alguns, infelizmente, não aceitam esse plano, mas esse é o desejo do Pai, é o desejo do Senhor. Então, no versículo 3 que nós lemos, fala que eles desconhecem a justiça de Deus
e procuram estabelecer a sua própria justiça. Estamos falando de duas justiças diferentes aqui, nesses 4 versículos. Uma delas, a justiça de Deus, outra, a justiça humana, né? E a verdade é que, quando você não tem esse conhecimento revelado, você realmente fica cego. Paulo ficou cego, literalmente, até, de fato, poder se encontrar com Jesus, né? Como é ruim você não conhecer alguma coisa, não é verdade? Você já teve alguma experiência que precisava de algum conhecimento e não sabia fazer? Eu acredito que é exatamente isso que Paulo fala a respeito dos seus patriotas, compatriotas judeus, né? Eles achavam que sabiam, no entanto, eles não tinham todo o conhecimento necessário. Então, esse era o clamor que Paulo estava colocando aqui para os seus irmãos da igreja de Roma, que se juntassem com ele nesse desejo de orar a favor daqueles que precisavam da revelação. E esses que encontraram Jesus, justamente a igreja que estava aqui também em Roma, os cristãos, ou judeus ou gentios que iam se salvando, tinham tido esse conhecimento. Sabe, queridos, eu vou repetir, é muito difícil você querer fazer uma coisa e não saber, não é verdade? Você precisava fazer uma coisa e não fazer. Essa semana mesmo eu estou tentando instalar um software no meu computador, e eu estou tentando aprender de todo jeito, porque a primeira coisa você tem que fazer o que é? Aprender. Se você não consegue, você pede ajuda, até paga, se for o caso. Qual que é a outra opção? Você desiste, né? Chega uma hora que você já não aguenta mais e desiste. Ou então faz do jeito errado, né? Também tem essa possibilidade. Mas quando você não tem aquele conhecimento, aí que você valoriza, quando você encontra alguém que tem aquele conhecimento e vai e resolve aquele problema. É muito bom, né? Quando a gente finalmente consegue resolver. Deixa eu fazer um teste com você aqui. Quantos aqui conhecem o significado da palavra chifópago? Você conhece? Chifópago. Ninguém conhece? Chifópago? Chifópago, irmãos. Você é um chifópago? O que você acha? Irmão, chifópago, de acordo com o dicionário, depois você consulta lá, você vai ver que ele é um indivíduo que sofreu algum tipo de alteração genética. Eu estou lendo aqui porque eu também não sabia, né, e fui pesquisar. E você percebe isso naqueles gêmeos siameses, por exemplo, sabe? Que eles nascem grudados por uma parte do corpo, né, às vezes no crânio, no cérebro, ou pelo peito, no tórax, algum órgão assim. Recentemente até houve uma famosa cirurgia de separação de 2 gêmeos siameses, né, que foram separados com sucesso. E esses são chifópagos. Eles são grudados de uma forma que houve alguma alteração genética que levou a essa dificuldade. Então, hoje você já sabe o que é chifópago. Se alguém te perguntar o que é um chifópago, você sabe o que é. Amém? Essa expressão também é usada para se referir a pessoas que mantêm uma união muito forte, uma ligação muito profunda, né? É algo que os une quase que como se estivessem num só corpo. Está entendendo? Então, vou perguntar de novo, você é um chifópago? Amém? Alguns aqui se convenceram, né? Usando esse termo, até poderíamos dizer, porque o que nos une é muito forte, não é? A nossa fé no Senhor Jesus. E nós temos uma causa, nós temos algo que nos faz ser um corpo só, que é inexplicável, só quem vive. Como que alguém vai entender que eu vou falar que eu sou um com o pastor Wellington, né? Como que vai entender? A gente tem diferenças, mas a gente é um só. Isso é algo que Deus faz, né? Mas fique tranquilo, eu não vou te chamar por esse adjetivo. Eu acho que tem outros mais bonitos para a gente usar, né? Vou fazer mais uma aqui. Quem conhece o que é um chanelógrafo? Esse você conhece, né? Chanelógrafo. Quem conhece? O que é? Eu também não sei. Eu vou ter que aprender agora aí. Pode ser que eu pronunciei errado, mas na minha compreensão, eu acabei de inventar essa palavra aqui. Chanelógrafo, eu pensei que fosse, por exemplo, podia alguém que faz um aparelho para fazer cabelo Chanel, quem sabe, né? Mas não existe, né? No dicionário, pelo menos, não existe, né? Mas pode ser. O fato é, queridos, que você não pode ser ignorante de alguma coisa que não existe. Concorda? Nós somos ignorantes sobre algo que existe. E eu devo dizer
que Paulo falava muito claramente a respeito da justiça de Deus, e a justiça de Deus existe. A justiça de Deus existe. E Paulo conheceu essa justiça. Quando ele conheceu, os olhos dele foram abertos, caiu a cegueira espiritual. Que coisa preciosa que é o conhecimento, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que coisa preciosa é conhecer o Senhor. O Senhor Jesus também declara lá em Mateus 22, 29. Errais por não conhecerem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. É importante conhecer juntamente as Escrituras e o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Oséias também faz uma declaração muito forte a respeito de uma palavra de Deus dada ao seu povo, em Oséias 4,6, que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Não era apenas o conhecimento da letra da lei, mas era a revelação que estava por trás da lei. E isso é o que Paulo, então, ao escrever aos Romanos aqui, estava conclamando o povo a ter essa empatia, esse mesmo desejo, né, de que esses que, apesar de serem zelosos, pudessem ser mais, atravessar, avançar do zelo para o conhecimento, para a revelação da verdadeira justiça de Deus. E do contrário, como nós lemos aqui, eles iam estabelecer a sua própria justiça. É aí que vou entrar em outro aspecto, né? Jesus, ele gostava de fazer muita parábola, né? Muitas metáforas, ele fazia analogias para ir ficando cada vez mais claro aquilo que estava sendo pregado, né? E eu estava lembrando aqui, para a gente poder fazer um paralelo da diferença entre a medicina caseira e a medicina verdadeira, científica, né? Eu acredito que cada um de nós aqui já usou a medicina caseira e algumas coisas dão muito certo, né? Existe um conhecimento que vem da terra, né, que os pais, os antigos vão passando e que são boas receitas, às vezes algumas chás, algumas coisas assim que funcionam bem. Mas tem hora que essa medicina caseira é uma furada, não é? E aconteceu uma ocasião na nossa casa que a minha esposa ela estava preparando um café e nesse preparar o café no micro-ondas, quando esquentou e ela tirou a água do micro-ondas, a água saiu evaporando, sabe? E aí aquela água caiu sobre a mão dela e queimou a mão dela. Foi no dia até que o pastor Cláudio estava fazendo uma visita para nós. Ele talvez nem sei se lembra disso, é muitos anos, né? E naquele dia teve que interromper a nossa visita com o pastor Cláudio, porque eu tinha que levar a Jaque e cuidar das mãos dela, né? E sabe o que nós fizemos? Logo que o primeiro cuidado que nós fizemos com as mãos dela, usamos a medicina caseira. O que a medicina caseira fala quando você queima a mão? Passa o que na mão? Pasta de dente. Você também conhece essa recomendação? Você já fez isso? Tem alguns que falam também que passa pó de café, não é? Tem gente que usa pó de café, outros pasta de dente, e tem algumas orientações da medicina caseira. Mas aí, queridos, nós passamos com todo zelo, tá entendendo? Enchi a mão dela de pasta de dente, ficou branca, uma luva. E aí depois eu levei ela no postinho, e nós fomos de moto, e ela com a mão pegando aquele vento, com aquela pasta de dente, você imagina como é que foi? E quando chegou lá, a profissional de enfermagem disse que não devia ter feito isso, porque ela ia ter que agora tirar toda aquela pasta de dente para fazer o devido tratamento. Imagina como foi dolorido para poder tirar a pasta de dente, que nós, com muito zelo, e por causa da medicina caseira, né, sem conhecimento, fizemos. Na verdade, eu digo para você, não é indicado então, porque pode causar até mais irritação, aumentar o risco de infecção e dificultar o processo de cicatrização. Então, querido, isso nos faz concluir que a pasta de dente foi feita para outro objetivo, né? E não para queimaduras. Se nós fôssemos médicos, se nós tivéssemos esse conhecimento, com certeza nós não teríamos feito isso. Mas, infelizmente, nós não tínhamos. No entanto, amados, o zelo da ignorância não isenta da responsabilidade e nem da consequência do ato que nós fizemos, ou da decisão que nós tomamos. Está entendendo? Ainda que seja por zelo,
e por ignorância, isso não vai isentar. Por exemplo, a mão dela teve que ficar vários dias, a orientação que nos passaram, pelo menos no nível de queimadura que ela teve, ela até, quando eu comentei que ia falar sobre isso, ela pediu, Jonas, vai estudar um pouco sobre os 3 níveis, ou 4, sei lá, de queimaduras, quais são eles, explica em cada nível, que eu não vou fazer isso, tá, irmãos? Você procura no Dr. Google, ou pergunta para o seu médico. Mas, pelo menos, no nível da queimadura dela, é o que ela precisou fazer, pôr a mão na água gelada, água resfriada, né, tratar com soro fisiológico, para poder, então, ter a recuperação. E ter as medicações apropriadas que os médicos podem passar, né? Então, amados, por conta desse erro que a gente cometeu por zelo, está entendendo? A cicatrização dela demorou. Eu lembro quantos dias ela ficou com aquela mão numa água, dentro de uma bacia com gelo lá. E haja gelo, né? Mas, graças a Deus, não ficou uma marca, né? Faz umas 2 semanas atrás, mais ou menos, um pouco menos que isso, 10 dias, que o meu netinho, London, né, ele está começando a dar os primeiros passinhos. E uma das primeiras peripécias que ele está dando, sabe o que foi? Ele chegou perto da lareira da casa, né, e aí puxou um pano, alguma coisa, e tinha aquelas velas aromáticas, sabe, que ficam dando cheirinho dentro da casa, e aí, acesa, caiu na cabecinha dele. E aí queimou um pedacinho aqui da testa, né? O que o Léo fez? O que você acha? Não. Ele foi direto com roupa e tudo, com lona para o chuveiro com água gelada. E colocou em cima daquele negócio, até que pudesse ir ao médico. Sabe por que ele fez isso? Porque ele já tinha uma experiência que ele aprendeu em casa. Então, e ele também, depois ele falou para mim, eu comentei com ele isso, né, que ele também fez um curso de primeiros socorros lá. Então, amados, ele já não errou porque tinha o conhecimento. Para ele já não era mais obscuro, já era uma coisa real. Então, eu queria, com essas experiências, mostrar para você como que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Quantas coisas que você e eu poderíamos evitar se nós nos dedicássemos a não ser cristãos que usam a Bíblia apenas de Google, né, ou de caixinha de promessa. Antigamente tinha caixinha de promessa. Quem conhece caixinha de promessa? Quero uma palavra de Deus, pegava a caixinha de promessa, né? Aí Deus falava com a pessoa, né? Hoje pode ser que seja, hoje de manhã o pastor César falou que era no Instagram, né? Ou não sei se foi ele, foi a irmã Vanir, né? A irmã Vanir que falou na aula da EBD. Tem pessoas que consultam no Instagram. E não tem problema até de consultar, né? Só a não ser que pegue uma besteira escrita lá, né, irmã? Mas se você tem todo o manual da palavra de Deus revelando para nós a vontade do Senhor, nós precisamos nos dedicar a conhecer. Porque ignorar a palavra do Senhor pode nos levar a situações desagradáveis e desnecessárias, né? Em João, no capítulo 11, eu quero ler com você uma outra ocasião, o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 47 até o 53. Aqui vai mostrar um episódio, logo depois do milagre que Jesus ressuscita Lázaro, e os sacerdotes, né, os judeus que estavam incomodados com essa propagação de Jesus, eles estavam tramando uma maneira de poder prender e matar Jesus, né? E olha o que diz aqui, nós vamos ler a partir do 45. Né? Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, Caifás não disse isso por conta própria,
mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Esse texto aqui, amados, mostra para nós, literalmente, uma questão de cegueira espiritual. Os fariseus procuravam matar Jesus porque eles não tinham a revelação da justiça de Deus. Então, eles queriam criar a justiça do homem, a justiça humana, a própria justiça. Exatamente disso era que Paulo estava falando aos romanos. Por eles não conhecerem o poder do Evangelho, que lá em Romanos mesmo, o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, que se tornou um servo de Deus e perseguido, ele mesmo declara, o Evangelho é o poder de Deus, eu não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, também do grego, né? Então, o povo aqui, as autoridades espirituais, as autoridades religiosas e políticas, estavam tramando uma maneira de matar exatamente aquele que representava a revelação e a própria justiça de Deus para um homem pecador, né? No entanto, Caifás, ele, ao propor essa justiça humana dentro do seu coração, ele não considerava o que já estava descrito na palavra de Deus. Em Provérbios 17:15 diz que o que justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são tanto um como o outro. Eles, como autoridades, eles tinham que realmente consultar, buscar essa revelação, e não procurar condenar alguém que era inocente. Até porque Jesus, de maneira alguma, fazia algo digno dessa condenação, e de morte muito menos. No entanto, era necessário que isso acontecesse, e Caifás acabou profetizando algo que já estava realmente para acontecer. Jesus daria a sua vida por nós. Nós precisamos orar pelas autoridades, amados. As autoridades de hoje precisavam ler esse versículo de Provérbios, porque muitas vezes justificar um perverso, condenar um justo, isso é tão abominável diante de Deus, que eles vão prestar contas. Então fique tranquilo, talvez você seja revoltado com uma situação ou outra que acontece até com você, mas cada um terá de prestar contas. Então você tem que fazer o quê? Ore para que caiam as vendas dos olhos das autoridades. Eu sempre, quando eu oro por autoridades, eu peço que Deus coloque temor no coração das autoridades. Porque se ele não tiver temor, se ele não tiver a revelação, o que ele está fazendo, ele acha, por incrível que pareça, ele acha que está certo. Dá para entender isso? A mentira chega a tal ponto na vida de um pecador sem Jesus, que ele começa a acreditar que a mentira é verdade. Que coisa, isso é cegueira espiritual. Então, não adianta apenas a gente criticar, mas nós podemos orar para que Deus abra os olhos. Você entende o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Quando ele ora pelas autoridades, pelos judeus, por aqueles que têm zelo, mas não conhecem ainda, né? Que Deus abra os olhos. Você é um intercessor, querido, e a sua oração, a sua intercessão pode abrir os olhos daqueles que estão caminhando para as trevas. E Deus nos convida a fazer isso, para que a justiça de Deus se revele no coração. A justiça humana queria manter, então, o povo, olhando de novo aqui a situação de Caifás, né? Eles, dentro da justiça humana, eles queriam manter todo o povo debaixo do governo, do domínio e do Império Romano, né? Subjugado, submetido ao Império Romano, às custas da morte de Jesus Cristo. Parecia melhor para eles. E essa é a mesma mentalidade que você vê quando o povo que saiu lá do Egito. Quando ele saiu lá do Egito e Deus os levou de forma milagrosa, através das mãos de Moisés, com o mar vermelho se abrindo, chegando no deserto, rumo à sua terra prometida, em algum momento, aquele povo que tinha sua mentalidade escrava começou a reclamar. Olha o que está escrito lá em Êxodo 16:3. Olha como é que é a mentalidade de um povo que não entendeu o que Deus está fazendo. Êxodo 16, no versículo 3. Nesse momento aqui, Deus vai estar mandando também um maná. Mas o povo, aquele povo que tinha sido resgatado da escravidão do Egito, diz assim: os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera
tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Você percebe a mentalidade da escravidão? Vamos ler outro texto, Números, no capítulo 11. A mesma mentalidade revelada aqui, Números 11, no versículo 4, na parte B, no finalzinho do versículo 4. E depois vamos ler até os 5 e os 6. Lá no finalzinho diz assim: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Você acha que eles comiam peixe de graça, irmãos? Era de graça que um escravo comia aquele peixe? Que saudade dos pepinos. Eu vou dizer, nesse caso, para mim, eles tinham até mau gosto, porque eu não gosto de pepino, né? Mas tem gente que gosta. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Eu não sei se você tem uma curiosidade de conhecer o que era o maná, mas eu imagino que devia ser a comida mais deliciosa do mundo, não é? A que mais sustentava, tinha aquele alimento tinha tudo o que o corpo humano precisava. Uma comida feita por Deus, né? Você vê como é que é a mentalidade que havia nesse povo, meu irmão? Era uma mentalidade de escravidão, a justiça humana. Eles preferiram estar sobre o império, sobre o império romano, assim como aquele povo que saiu do Egito preferia ser escravo de Faraó, do que estar lutando, suando, mas para conquistar a sua liberdade. Ah, amados irmãos, já o que é a justiça divina? Então a justiça humana é essa. Ela tem um pensamento do que é melhor, zona de conforto, aquilo que não dá trabalho. É preferível ser escravo, mas pelo menos estou de barriga cheia, né? É preferível que eu fique escravizado pelo Império Romano, mas pelo menos não vou perder a minha posição política, a minha posição religiosa, né? Essa é a mentalidade. Mas a justiça divina, a justiça que Jesus veio revelar, ela queria libertar os pecadores justamente dessa mentalidade de escravidão espiritual. E tirar os olhos de um governo terreno, humano, para as mãos de um governador, de um governo de paz e de justiça. O que diz lá um texto muito conhecido em Gálatas 5, 1 e 2? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não nos ponhamos outra vez em jugo, né, de escravidão. Eu quero ler com vocês alguns textos aqui, você não precisa abrir, se quiser anota, mas que falam a respeito desse governo justo prometido por Deus ao seu povo. Isaías 32, versículo 1. Eis aí um rei que reinará com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Promessa. Também outro texto muito conhecido, Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O Senhor dos exércitos, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Você veja que há esse clamor, né? O povo estava escravizado, estava sobre um domínio de outros povos, por causa do seu pecado, evidentemente, né? Eles estavam escravos, eles estavam cativos. Olha outro texto, Isaías 1, 26. E eu lhes darei juízes como você tinha antigamente, e conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade de justiça, cidade fiel. É claro, queridos, que tem aqui nesses textos de Isaías, existe um tratamento especial para com o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu. Existe uma perspectiva de eles serem libertos, por exemplo, do cativeiro babilônico. Quando então Deus restaura o povo de novo para o seu local, homens que eram como, por exemplo, Moisés,
homens como Josué, juízes de fato tementes, retos, né? E quando eles voltam para a sua terra, Deus também levanta outros homens como Zorobabel, Esdras, Neemias, homens justos. De fato existia esse aspecto. No entanto, por trás dessas palavras existe também uma perspectiva, principalmente em Isaías 9, que fala do nascimento de Jesus, de um governo eterno, justo e para sempre. Né? Para falar da continuidade do governo de Davi, ele não estava falando só sobre o reinado terreno, mas estava falando de um reinado eterno, né? Do governo do próprio Messias, do Senhor Jesus. Voltando lá para Romanos, vamos lá. Eu quero lembrar com você, em especial, o versículo 4, que nós lemos e repetimos aqui, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Irmãos, esse versículo, quando você lê, você tem que ter a compreensão do que essa palavra fim está querendo dizer. Né? O fim aqui não quer dizer o término, não quer dizer acabou a lei, não. Ele está dizendo a finalidade da lei, o cumprimento da lei. Qual que é o objetivo da lei, em outras palavras? É revelar a justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Toda a justiça, o fim da lei, toda a lei que foi dada, ela demandava que uma justiça fosse feita, uma justiça contra o pecado. E para que essa justiça fosse feita, então, a finalidade disso era mostrar ao homem a sua necessidade de se arrepender, de se quebrantar, de ter salvação, de ter justificação. Né? Então, isso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. A lei expressa a vontade de Deus para o homem. E a vontade de Deus é revelada na pessoa de Jesus Cristo. Se você quiser ver uma pessoa que agrada a Deus, é uma pessoa parecida com Jesus Cristo. Amém? Se você quer conhecer a vontade de Deus, você tem que conhecer Jesus Cristo. Se você quer conhecer a vontade revelada ou a vontade realizada, é na pessoa de Jesus Cristo. Então, o objetivo da lei é revelar Cristo a nós. E graças a Deus pela lei, porque ela aponta claramente que eu não sou capaz de cumpri-la. Não sou. Só olhando para o Salvador eterno. Só olhando para o nosso amado e querido Salvador. Amém, queridos? Se você quiser, pela sua justiça humana, pelo seu esforço humano, satisfazer a lei, você não vai conseguir. É impossível. Se você quiser conhecer a lei, você precisa conhecer Jesus. Para você ser justificado, você precisa conhecer a Cristo. Se você quiser uma justiça que não falha, você precisa conhecer a Jesus Cristo. A boa notícia é que eu conheci a Cristo. Aleluia! Eu conheci a Cristo. Eu conheci e por isso eu sou a justiça de Deus. Eu quero que você leia comigo 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Então, nós fomos feitos a justiça de Deus. Eu não sei se você lembra aquele cântico antigo também, que diz assim: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, e nos trouxe grande salvação. Que lindo esse texto, né? Nós somos vivos porque vivemos a vida de Cristo, somos justificados porque temos a justiça de Cristo e somos a justiça de Cristo. O que isso fala para nós? Toda vez que uma pessoa olhar para mim e para você, ela precisa entender e compreender nos meus atos, ela precisa enxergar na minha maneira de ser a justiça de Deus. Alguém tem que olhar para você e para mim e dizer assim: olha, esse cidadão, essa pessoa não merece a vida que ela tem.
Não dá para entender. Ele fica em paz, e olha, com tanta gente sofrendo, ele está em paz. Inclusive ele mesmo está sofrendo, e ainda assim está tendo paz. Tem gente que acha doidice, né? Está animado, está uma aflição tremenda, mas está animado. Vocês tiveram semana passada aqui, viram o testemunho da irmã Camila, né? Falando da sua mãe aqui, né? É um exemplo disso. Estão passando por um momento difícil na sua vida, né? Com a irmã Helena, que está nessa batalha, mas ela está fazendo aqui, dando glória a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos a paz que excede todo o entendimento. Ninguém entende isso. Só quem é alcançado pelo amor e pela justiça do Senhor. Jesus mesmo nos disse, né, em João 14, 27, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não é como a paz do mundo, né? A paz de Jesus é diferente, né? Ele também declara que, lá em João 16, 36, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, está cheio de promessas que explicam a vida daquele que foi alcançado pela justiça de Deus. Então, toda vez que uma pessoa olhar para você, querido irmão, ou para mim, olhar para nós, ela precisa ver e enxergar a revelação da justiça de Deus. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios, que nós fomos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus fez o seu Filho Jesus pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Muitos que ainda não leem essa palavra, zombam dessa palavra, não acreditam no Evangelho, têm assim, ódio, talvez, da igreja, por os seus motivos, precisam ver em você a justiça de Deus. Você quer ser a justiça de Deus? Mostrar a justiça de Deus ao pecador? Esse é o convite de Deus para nós, né? João, no capítulo 3, 17 e 18, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aqui, querido, eu queria agora passar para um outro momento da palavra, onde eu queria reforçar um pouco mais esse aspecto do nosso chamado, que é de revelar a justiça de Deus. O que isso aponta para nós? Sabia que eu e você fomos chamados para revelar a justiça de Deus? É isso que quer dizer que nós somos a justiça de Deus? E não para fazer a justiça de Deus? Eu não sei se você entende, mas muitas vezes nós queremos fazer a justiça de Deus. Sendo que o próprio Senhor está dizendo para nós que quando Ele enviou o seu Filho, Ele enviou não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo. Entende? Existe uma diferença entre você querer fazer a justiça de Deus, porque dá vontade, não dá? Principalmente quando você vê algumas coisas absurdas, dá vontade de você ir fazer a justiça, de você tecer o seu comentário condenatório e acabar com aquilo. A nossa vontade é essa. Né? Como os discípulos chegaram, pediram ao Senhor, será que o Senhor não quer que a gente manda fogo para consumir todo mundo aqui? É mais ou menos esse sentimento que às vezes está em nós, vamos queimar esse povo. Mas não é isso. Você e eu não fomos chamados para fazer a justiça de Deus, mas para revelar a justiça de Deus. Guarde isso no seu coração. Esse é o chamado de todo filho de Deus. Fomos chamados para revelar. Se você é um justiceiro de Deus, se arrependa, irmão. Se arrependa, não é esse seu papel. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, nem o pior dos pecadores. Nós estamos aqui para revelar a justiça de Deus. Até porque, amados, infelizmente a condenação está na própria pessoa. A hora que nós acabamos de ler aqui, aquele que não crê já está condenado. Então, eu volto a lembrar de Paulo, quando ele olha para os seus compatriotas, para os seus irmãos de terra, né? E ele fala, que vontade, se aqueles que têm esse zelo pela lei, pudessem conhecer a revelação que está por trás da lei. É aí, irmãos, que eu e você precisamos pedir ao Senhor para pôr isso no nosso coração, porque você possivelmente conhece gente muito boa mesmo, mas que ainda não foi aberta para a revelação. Então você vai orar por ela com essa compaixão que Paulo tinha. Você vai orar, você vai revelar. A sua vida vai falar mais alto do que as suas atitudes. E as pessoas vão
conhecer a justiça de Deus. Agora, então, essa chamada de atenção para nós é que toda vez que nós queremos fazer a justiça com as nossas mãos, é como se nós tirássemos da mão do próprio Senhor Jesus Cristo a justiça que só Ele pode fazer e disséssemos: Jesus, deixa essa comigo, tá bom? Eu dou um jeitinho brasileiro aqui, ou um jeitinho que for, né? Qualquer país você pode, um jeitinho humano, pode deixar. Toda vez que você quer fazer justiça, lembra disso, você está dizendo que Deus não precisa fazer justiça. Eu acho que a gente às vezes tem esse problema, né? De querer resolver as coisas do nosso jeito. Isso eu não estou falando você, eu estou falando eu também, eu me coloco junto. Há um chamado de Deus aqui para que nós possamos entregar todo o juízo ao Senhor, amado. A Ele pertence o juízo. Amém? Está entendendo? E Ele já fez isso. Ele já fez isso e a oportunidade está aberta. Talvez você está ouvindo essa palavra aqui, ou em algum outro momento que você vai ouvir essa palavra que está gravada, você vai entender que Deus está te chamando para entregar nas mãos dEle a justiça que você acha que pode fazer com as suas próprias mãos. Entenda, confia no Senhor. Porque toda vez que nós queremos fazer a nossa justiça, geralmente nós partimos para um sentimento de vingança. Entendeu? É um sentimento que está dentro de nós que é errado. A gente trabalha pela injustiça, voltada para a justiça humana. Então, acaba dando vingança. É aí que muita gente se separa, né? É aí que relacionamentos acabam. É onde muitas pessoas injustas, né? Muitas pessoas inocentes se tornam injustiçadas. Faz um pouco tempo que eu estava vendo noticiário de uma pessoa que ficou, acho que 16 anos presos e foi liberto agora, depois de 16 anos, graças a Deus que ainda teve esse reconhecimento. Mas você já pensou, irmãos, o que é ficar 16 anos preso por algo que você não fez? Isso é a justiça limitada do homem, ou por um erro mesmo que não havia argumentos para julgar, né, os juízes não encontraram, ou até por corrupção, por pessoas que advogavam de uma forma incorreta, não é? Então, amados, como que nós fazemos isso? Nós precisamos ter primeiro essa consciência. Eu quero que você grave isso na sua cabeça, escreva na sua camisa, ponha no seu espelho, né? Leve para casa essa mensagem. Você não foi chamado para fazer a justiça, mas para revelar a justiça de Deus em Jesus Cristo. Então, eu procurando viver a palavra de Deus, conhecê-la, né? Entregando todas as minhas causas na mão do justo juiz, descansando no meu coração, e um aspecto que eu acho que é fundamental nesse aspecto, que é amar e perdoar como Jesus Cristo faria. Porque a justiça, ela demanda de uma questão fundamental. Existe um culpado, e existe alguém que tem que pagar por essa culpa. E aí, no caso, o que Jesus fez? Ele pagou essa culpa e nós fomos perdoados por aquela culpa. Foi isso que aconteceu. Nós fomos perdoados dos nossos erros, dos nossos pecados. Aqueles que aceitaram essa justiça de Deus. Então, nós precisamos fazer exatamente como Jesus. Porque uma pessoa que não perdoa a outra, ou não perdoa alguma questão, ela carrega nas suas costas todo o peso que deveria estar nas costas daquele que cometeu o erro contra você. Você entende essa expressão? Você lembra que Jesus carregou uma cruz onde? Nas suas costas. O peso que ele carregava nas suas costas, e depois crucificado. O que aconteceu ali, irmãos? É literalmente isso que nós podemos usar como paralelo aqui no que eu estou dizendo. Quando Jesus carregava nas suas costas, ele estava carregando a ofensa e o pecado de outras pessoas. Mas sabe o que é lindo? Quando Jesus morreu e ele ressuscitou, ele não foi para o céu com a cruz. Você sabia disso? A cruz não foi para o céu. A cruz é a mensagem da salvação. Ela nos lembra o ato de amor. Mas ele não levou a cruz. É um símbolo para nós. Pensou se Jesus ficasse com estimação. Eu vou levar essa cruz porque eu vou adorar essa cruz. Né, o meu sangue. Não. Jesus, ele deixou na terra. Deixou, né, ali no sepulcro, quando ele foi. Ele também ressuscitou, ficou até a roupa que ele estava o envolvendo, os panos que o envolvia, ficou tudo aqui. Ele não carregou mais nenhum peso, ele fez isso uma vez por todas, por cada um de nós. Ele carregou
o peso. Mas quando nós não perdoamos alguma questão, o que acontece é que é como se a gente pegasse aquele peso da cruz que Jesus levou por mim ou por você, e você tomasse aquele peso e carregasse. Então, quando você fica chateado com alguém, ou quando alguma coisa injusta até mesmo acontece com você, e se você não aprender a perdoar com o perdão de Jesus, né? Amar e perdoar como Jesus fez, ou como Jesus faria naquela situação, você está optando por carregar um peso nas suas costas, que Jesus não quer que você carregue. Está entendendo? Não sei se está claro isso para você. Isso aqui não tem nada a ver com outro versículo que fala que cada um deve tomar a sua cruz e levar sobre si. Está falando da sua cruz. Está entendendo? Não do outro. É você pegar as suas questões e chegar diante de Deus, né? Saber dizer, inclusive, para aquele que merecia a sua vingança ou o seu desprezo, e você não levar isso para ele, mas você colocar diante da cruz de Cristo, né? Está entendendo, amados? Existe um clamor aqui para você perdoar. Ou você perdoa, ou você é prisioneiro. Quando você perdoa, você está revelando a justiça de Deus. Quando você não perdoa, você está querendo fazer a justiça no lugar de Deus. Está claro? Nós precisamos entender esse princípio. Isso é muito sério. Tem um texto muito lindo também, que lá em Efésios capítulo 4, no versículo 8, que diz assim: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui, amados, esse texto está falando que Jesus, quando ele subiu, né, então após a sua vitória sobre o pecado, sobre a carne, quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. O que está dizendo aqui? Ele não está dizendo que ele levou de novo a cruz de madeira. Ele está dizendo que ele pagou pelo preço daqueles homens que eram pecadores, e aí levou aqueles pecadores redimidos junto com ele, para viver eternamente com o Senhor. Está entendendo qual que é a ideia? Levou o cativo, ele levou o despojo, né? Nas guerras era comum que o rei levasse o despojo, os mantimentos, os tesouros. Jesus lutou aqui na terra e ele encontrou um tesouro precioso para ele, os filhos de Deus, os seus irmãos em Cristo. E ele pegou esses e levou junto com ele para a glória. Eu estou assentado com Cristo. E você também está sentado com Cristo. Essa é a revelação. Mas a continuação do versículo diz assim: e ele concedeu dons aos homens. Essa segunda parte do versículo é muito interessante. É como se ele fizesse exatamente o que Deus fez com Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho Jesus para poder anunciar a salvação, e ele deu a vida, morreu na cruz em nosso lugar. Jesus, quando ele subiu nas alturas, nos levou junto com ele já espiritualmente, já reinando com Cristo. No entanto, nessa nova posição que eu e você temos em Cristo Jesus, agora ele diz que ele concedeu dons aos homens. Ele diz assim, ele concedeu você, esse que ele acabou de levar para a glória, e concedeu você como um donativo, um dom para revelar a sua justiça na terra. Ou seja, você é um missionário, você está aqui para anunciar a bondade, o amor e a justiça do Senhor. Está entendendo? Você está com Cristo, mas está aqui na terra representando o próprio Senhor, os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade. Deus colocou em você para usar a favor do reino de Deus. Embora você já está sentado com Cristo, no entanto você está a serviço de Cristo, até que Ele nos volta a levar até a sua presença de uma vez por todas. Amém? A minha oração, querido, para você, é que você abra mão e desapegue-se da justiça humana. Porque Deus te chamou para revelar a justiça de Deus. À medida que eu estou falando, eu espero que o Espírito Santo esteja comunicando para você um recado muito importante, uma palavra, uma mensagem. Você hoje foi chamado para deixar todo o peso que talvez você está carregando no altar. Deixa de querer fazer justiça, a tua justiça. O Senhor quer revelar a justiça dele em você. Espero que esteja ficando claro. O Senhor está te chamando para tirar o peso, desapegar da justiça humana e se apegar na justiça de Deus. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de vitória. Alguns anos atrás,
Eu vou contar mais essa experiência, depois nós já estaremos orando. Uns anos atrás, eu ouvi uma palavra muito difícil de alguém que eu muito amava, e amo, né? Palavra muito parente, muito próximo. E foi muito difícil mesmo ouvir aquilo. Quando eu ouvi, eu fiquei por dentro de mim, mas não é possível que eu estou ouvindo isso dessa pessoa. Não é possível. E aí acontece que instaurou-se no meu coração esse senso de justiça humana. Eu comecei a olhar para aquela atitude e sabe o que aconteceu comigo, queridos? Eu ia dormir pensando nisso. Acordava pensando nisso. Eu ia almoçar pensando nesse negócio. Tudo que eu ia fazer, jantar, trabalhar e pensando naquele negócio, martirizando, e a minha cabeça martelando em cima daquelas palavras que eu ouvi. E como me fez mal durante um tempo. Eu vou dizer para você uma coisa, eu já era pastor, sabia? Ou seja, pastor também é gente, não é? E o que eu estou compartilhando com você foi uma experiência maravilhosa que Deus trouxe no meu coração. Chegou um ponto, Deus permitiu eu tentar fazer a minha justiça, depois tentar justificar, rebater, combater, mostrar. Até que o Senhor me lembrou do que Ele fez na cruz, e um versículo veio claro ao meu coração, que dizia assim: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor, Ele falou claramente ao meu coração e disse: olha, se essa pessoa soubesse, se ela tivesse conhecimento do que ela está falando, ela não falaria. Mas ela não tem. Então você tem que orar por ela para que ela conheça, tenha essa revelação do que está acontecendo. Irmãos, naquele momento eu deixei de carregar aquele peso nas minhas costas e eu senti aliviado. Saiu o peso do meu coração. Por quê? Porque Jesus me ensinou como que se revela a justiça dele. É perdoando. É perdoando. E pode ser que você está nessa noite aqui, sentindo esse peso sobre as suas costas. Mas o Senhor quer que você deixe todo o peso para trás. Que você se libere da justiça humana. Sabe, e eu vou te dizer, depois disso aí acontecer, não foi a primeira vez, aconteceu outras vezes. E mais de uma vez, até para a mesma pessoa. E que maravilha, querido, sabe o que é? Até hoje, quando alguma coisa vem, eu ainda, não é que eu sou perfeito nisso, mas rapidinho o Senhor me lembra disso. Fala: olha, filho, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. O Senhor está chamando as nossas vidas para nós avançarmos para um nível da justiça de Deus. E agora eu quero orar com você, queridos. Eu quero fazer uma analogia para você entender. Talvez as suas mãos estão queimadas também, foram queimadas em algum momento, algum descuido, uma pessoa ou outra, quem sabe te feriu, a sua alma está ferida. Eu conheço pessoas, irmãos, eu vou te dizer, eu conheço pessoas que por causa de querer fazer a própria justiça, justiça humana, por não perdoar e por guardar esse sentimento, ficam doentes, morrem por causa de doenças emocionais, porque não souberam liberar o perdão e encontrar a justiça de Deus. Mas Cristo, Ele não deseja isso para ninguém. O que Cristo quer para nós é que a gente não passe pasta de dente, está entendendo? Ou café, ou qualquer outro tipo de recurso humano, mas que você troque essa medicina humana caseira pela medicina espiritual de Deus, do médico dos médicos, que quer curar a sua alma, que quer curar suas feridas, que quer trazer ao seu coração um alívio que só Ele pode dar. Quero pedir para você ficar de pé. Enquanto eu estava preparando essa palavra e orando, eu perguntei ao Senhor: o que o Senhor quer, Pai? Eu sei que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. E ao contar a minha experiência para você, que aconteceu alguns anos atrás, que depois me libertou e tem me ensinado a cada dia a ser livre, querido. Eu quero hoje dizer para você que é o dia de você tomar uma posição,
de você se apropriar desse amor de Deus no seu coração, a ponto de ser livre. Talvez existam causas que você está lutando, dormindo, acordando com elas. Talvez você não está podendo ver a justiça de Deus. O apóstolo Paulo, amado, ele foi curado a ponto de desejar que aqueles que o perseguiam reconhecessem a revelação da palavra de Deus. E se você conseguir fazer isso, você vai ter autoridade para que as pessoas vejam a justiça de Deus na sua vida. É só assim, queridos. É só assim. Feche os seus olhos e eu quero orar com você. Pode ser que você precise fazer esse acerto com Deus hoje. Se você quiser vir aqui ao altar e entregar uma questão que talvez está te fazendo mal, e assim como eu fui liberto, você também quer receber essa liberdade, você pode vir aqui. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. É difícil às vezes, mas é um passo que muda a nossa história, e eu posso falar que eu fiz isso, eu fui liberto. Então ore, fala com Deus, e se você sentir de entregar aqui no altar alguma questão, hoje é um dia apropriado para isso. Ou eu vou orar por você. Isso é entre você e Deus. Eu sei que pode ser constrangedor, mas faça conforme você sentir, tá bom? Estamos diante de um Deus que opera todas as coisas. E o cântico diz: Cristo, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. O Senhor morreu a minha morte, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Pergunte a Ele se você precisa deixar alguma coisa diante do Senhor hoje. Pergunta se você precisa ser liberto, se você tem alguma trava dentro de você, para que você não saia daqui com esse peso nas suas costas. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguns corações, mas é o Espírito Santo que vai mover a sua vida para um novo degrau da revelação do Senhor. Pai querido, se você quiser, você pode pôr a mão sobre o seu coração, se você ficou constrangido de vir aqui, porque eu sei, Deus falou ao meu coração. Tem algumas pessoas que hoje precisam ser libertas disso. Hoje é dia. Você não pode sair daqui assim. Você não pode. Põe a sua mão sobre o seu peito, sobre o seu coração. Seja sincero com Deus. Aleluia. Amém. Obrigado que o Senhor está confirmando. É você mesmo, querido. Mesmo aí, tudo bem, não tem problema, mas comece a entregar. Comece a entregar ao Senhor essa pessoa. Fala o nome dela diante de Deus. Fala o nome dela, fala o que ela fez e fala: Jesus, perdoa, porque ela não sabia o que fazia. Não totalmente. Pai, olha essas mãos que representam uma confissão, Senhor. Uma confissão, uma necessidade de mudança, Pai. Uma necessidade de uma transformação interior. Da justiça de Deus se revelando ao invés da nossa. Pai, eu acredito de verdade que assim como eu testemunhei hoje aqui, tem alguns testemunhos que estão sendo brotados agora, Pai. Testemunhos que vão se virar uma autoridade, Senhor. Ah, Jesus, em nome de Jesus eu abençoo, Pai. Eu abençoo cada um desses queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Tem alguma pessoa que está enferma entre nós e que precisa de receber unção, você também pode vir. E nós vamos estar, os pastores vão estar orando por você. Tem alguém que precisa de receber unção por enfermidade? Pode vir aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Todos orando, levantando suas mãos. Vou pedir aos pastores que nos ajudem aqui a ministrar sobre eles. Amém. Levante suas mãos para cá. São pessoas que precisam do toque do Senhor nas suas vidas. Em nome de Jesus. Vai orando, querido. Levante sua voz. Não fique quieto. Vamos batalhar. Vamos batalhar.
Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem ministrado saúde às nossas vidas, saúde aos nossos corações. E assim te pedimos, ó Deus, que o Senhor complete na vida desses queridos que precisam de um milagre do Senhor. Como diz a tua palavra, o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, ó Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Ó Jesus, em nome de Jesus, cura os enfermos, ó Pai, que aqui estão precisando do teu toque. Aleluia! Glórias ao Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Oh, aleluia. Abençoamos, ó Pai, toma do céu, Renata, abençoa e cura. Em nome de Jesus. Glória ao Senhor, aleluia. Oh, Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado você, querido irmão, que esteve conosco aqui nessa noite, também os visitantes que estiveram conosco, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Volte a estar conosco quarta-feira, culto de oração, e também no próximo domingo, sábado, né, culto de jovens, adolescentes, e também no domingo, e estaremos aqui a partir das 5 horas, hein, para o lançamento do livro, e depois à noite teremos o culto de ceia do Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esse tempo precioso na Tua presença, por cada louvor que elevamos ao Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra poderosa e que ela complete em cada coração, revelando aquilo que o Senhor tem em particular para cada um de nós. Obrigado, Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, dá-nos uma semana abençoada, frutífera e vitoriosa. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam conosco até a volta do Senhor e eternamente. Juntos dizemos, amém. Deus te abençoe.